Merimânia, você já me conhece nas atuações nos conselhos, já conheço você nas atuações nos conselhos municipais, nos estaduais também. Eu ando preocupado, Merimânia, com a condição do nosso município. Você sabe disso que nós temos hoje uma condição de região metropolitana e eu costumo ser crítico. Mas as pessoas pensam que eu faço a crítica porque eu não gosto de Candeias. Não é verdade. Eu faço a crítica porque eu adoro. Se eu não gostasse de Candeias, eu não estaria mais morando aqui. Claro, com Mas, certeza. porque nós gostamos, nós temos que criticar sim, que é para ver se o poder público toma tendência. Isso. Então, são as críticas construtivas. Eu tenho preocupação, Melvânia, com muitas coisas. Eu tenho 3 perguntas para lhe fazer. Eu gostaria de saber de você se você quer que eu faça as 3 ou faça de uma em uma. Como é que você acha melhor para responder? Se você quer receber as Eu 3 aí para depois, acho ou quer de melhor uma em ser uma? da leve, fazer De de uma uma em em uma, uma. pronto. Ótimo. Então, Melimana, veja bem. Nós temos um problema muito crítico no nosso município, que é o transporte público municipal. E é uma Sim. das minhas lutas, é uma das minhas críticas, e que eu ando lutando demais, inclusive até com representação do Ministério Público, para ver se a gente consegue melhorar. O artigo 30 da Constituição Federal, no inciso 8º, ele, ele é bem claro que é o gestor público municipal que tem o dever de promover e fiscalizar os serviços públicos, e especialmente o transporte. No entanto, no nosso município, quem faz o papel da gestão e de fiscalização são os permissionários. E aí fica difícil de se entender como é que o permissionário vai fiscalizar o serviço que ele faz. Nós temos decadência demais, nós temos problemas com a comunidade mais longe, como os distritos, que depois das 18 horas ficam a mercê, sem transporte, sem condições de ir para casa. E eu gostaria que você respondesse qual vai ser o primeiro passo. Já tem a gente junto no mandato participativo tentar derrubar esse cartel que existe no nosso município. Bom, seu Pedro, eu também concordo com o senhor. Eu acho que o município ele precisa se posicionar referente a essa demanda, né? A demanda da mobilidade da população, facilitar a vida da população, principalmente as pessoas que moram nos distritos, que têm dificuldade no transporte, principalmente o pessoal de Passé. Eu conheço o senhor, né, dos conselhos, a sua luta por melhoria para aquele distrito de Passé. Em outros momentos já conversamos sobre algumas situações, algumas problemáticas referente ao que vocês vêm sofrendo, principalmente os idosos, referente ao transporte, né? Que às vezes os idosos têm que mostrar o dinheiro para poder acessar o transporte, que não é um transporte principal, infelizmente. Hoje a nossa cidade ela conta com serviço de transporte alternativo, que não é alternativo. Infelizmente, a gente precisa fazer essa crítica. O município ele precisa se posicionar, a Câmara de Vereadores também precisa se posicionar referente a isso. Porque dá-se a permissão para que se amplie o acesso à mobilidade, contudo, essa ampliação passou a ser a principal frota de oferta de transporte para os munícipes. Eu, como vereadora, defenderei na Câmara o projeto principal, que é o transporte público de qualidade. Eu acho que esse é o papel da Câmara de Vereadores, está se posicionando junto ao gestor municipal para que ele ofereça transporte de qualidade. Não estou aqui dizendo que o transporte da cooperativa não seja de qualidade, mas é um transporte alternativo. Nós precisamos ter a via principal. O alternativo precisa ter também, mas ele não pode ser o principal e nem os fiscais podem ser, até porque fica se defendendo a Irlanda em causa própria. Isso não é justo, certo? Eu, enquanto vereadora, estarei ouvindo a comunidade e levando os problemas da comunidade para a Câmara de Vereadores, apresentando proposta
de lei para que se cumpra, Serei uma fiscal chata, porque tem pessoas que têm essa representação na Câmara, e vou fazer esse enfrentamento sim, esse debate sim, vou provocar os meus colegas para que se posicionem referente a isso. Não pense o senhor que eu fique satisfeita também com isso, porque eu vejo a dificuldade. Estive esses dias andando no distrito e o pessoal posicionando, exemplo, a Colônia, que é um povoado aqui de Candeias. As pessoas me falando que ficam 3, 4 horas de relógio esperando um transporte para acessar a cidade, em pleno século XXI. Então, isso não é justo. Nós precisamos nos posicionar referente a isso e garantir, porque é constitucional, como o senhor mesmo disse, né? Se a Constituição Federal nos garante, o Estado e o município ela precisa se posicionar referente aos nossos direitos. Ok? Pois é, e inclusive, candidata, é, tudo que é constitucional existe uma via de acesso. Isso. O que se precisa se entender é que entre a gestão e sai gestão, e continua tudo igual. E aí vem o seguinte: precisa-se que o poder público faça com que esse transporte público ele assuma a condição de transporte público, porque ele não é alternativo, porque ele não tem uma outra opção. Então precisa se passar os subsídios. Os subsídios vêm do governo federal, é repassado através do governo estadual para o governo municipal e do governo municipal para as cooperativas e empresas de ônibus. Se os cooperativos não estão recebendo subsídio, precisa se saber onde é que está indo ou está desviando esse subsídio que vem. O que não pode é a comunidade sofrer o descaso que sofre hoje, quando, por exemplo, quem chega de Salvador depois das 19 horas, ou paga um táxi caro, ou dorme na rodoviária, ou volta para Salvador. Isso não pode acontecer em uma cidade que tem condição de região metropolitana. Concorda comigo? Com certeza, lógico. O senhor tem toda a razão, senhor Pedro, em estar colocando essa situação. Eu acho que é um problema que existe no município de Candeias que precisa ser resolvido. Acredito que o gestor municipal ele tem poder para isso. Então, se não está tendo condições de resolver isso sozinho, existe o governo do estado, existe o governo federal, busca ajuda alternativa, Cria-se um mas fórum comunitário. a garantia de acesso de mobilidade para os nossos munícipes. Então, precisa ter, sim, uma Câmara de Vereadores forte, juntamente com o gestor, para se posicionar referente a isso. Eu acho que o senhor está E eu confio correto. na competência da senhora. Muito obrigada, seu Pedro. Então, vamos à segunda pergunta? Sim, Vamos. Muitos idosos do nosso distrito não conseguem, como é que usufruir dos direitos por falta de CREAS, de CRAS nos distritos. E tem dificuldade de se deslocar dos distritos mais longínquos até a sede, onde tem um CREA mais próximo. Eu não consigo entender, até hoje aí as pessoas dizem que eu sou muito ferrenho, que eu só brigo por parcela. Não, eu tenho que buscar a brasa para o meu distrito mesmo, porque nós somos o segundo maior população depois da sede. Nós temos o maior eleitorado depois da sede. E eu não consigo entender como se faz um creche no Malembá e o pessoal de Passé tem que sair de Passé para vir para o Malembá. Ou um CREAS, ou um CRAS, seja o que for. Então, essas coisas têm que se acabar, tem que se olhar. Como é que pode os idosos ter que sofrer, passar necessidade, sem poder se deslocar? E o poder público, as gestões que entram e saem, não vê? E não venham me dizer, ele não tem que dizer, porque você sabe que seu Pedro está lá cobrando direto dentro dos conselhos. Eles têm conhecimento. E aí, eu espero contar com a sua competência para poder nós nos unirmos e quebrar essa condição de prejudicar a nossa comunidade, especialmente os idosos, que eu atualmente ainda represento.
Eu quero parabenizar o senhor, seu Pedro. Já conheço a sua atuação junto ao conselho. O senhor está aí representando, né, o Conselho do Idoso, muito bem, atuante. Conheço a sua dinâmica sobre essa questão. O senhor é pioneiro na questão da cobrança junto aos conselhos. Eu tenho acompanhado e tenho viciado. Eu, como assistente social, logicamente concordo com o senhor plenamente, né? Eu acho que Passé não pode estar dentro do município no sentido de Passé ser atendido em Malembá. Malembá tem um público dele e tem um distanciamento muito grande para Passé. A gente sai de Candeias, do centro da cidade, e vai para Passé, Passé parece uma outra cidade. Então, eu acredito que deveria ter, sim, os núcleos de acesso dos programas sociais de inclusão no distrito de Passé, até porque a população de Passé, como você mencionou, é uma população muito idosa. Eu, seu E, Pedro, precis, e enquanto precisamos, vereadora, enquanto vereadora, enquanto assistente social, irei lutar, sim, a partir das 5 da comunidade, farei e essa eu apresentação peço, de eu peço que informação. a senhora, então, vereadora, inclua nos pedidos de indicações, nos projetos de leis, que se crie Sim, um centro de convivência e acolhimento que sim, dê condições de ter atendimento com geriátrico, com médico geriátrico, com atendimento geral, porque o SECUM que nós temos aqui não tem não necessidade. suporta, não comporta a necessidade dos nossos idosos. Uhum. Com certeza. Com certeza farei isso sim, até porque a nossa população idosa, ela cresce cada dia. Bem difícil para essa terceira, né, que está a sua contribuição, que já somou muito no nosso povo, precisa olhar diferenciado, feito de amor, ela precisa ser olhada com diferencial, pela distância, pela mobilidade, pelo acesso ao transporte, quando e às vezes também a gente não tem um centro, a gente é assistido pelo CRAS, né, pelo CREAS, na verdade, de Caroba. Então as pessoas têm dificuldade de chegar. E olha que é pertinho, porque às vezes falta o transporte gratuito para as pessoas têm R$ 7 para ir para fazer outra coisa, para fazer esse. Nós precisamos A descentralizar. internet está falhando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Nós precisamos descentralizar a política de inclusão, a política